A paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pai querido e Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, pedindo a sua presença, te pedindo a unção do teu Espírito Santo. Nos dê, Senhor, a revelação das Sagradas Escrituras, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abra o nosso entendimento. Senhor, queremos a tua presença, Senhor. És bem-vindo, Espírito Santo de Deus. A palavra nos diz em Salmos 17, verso 8. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Aqui o salmista, ele pede proteção divina, ele pede proteção a Deus, mas ele quer um lugar preferencial. Aqui ele pede proteção contra os seus inimigos e ele quer ser bem guardado. Ele quer que Deus o proteja de maneira grandiosa, preferencial. Então ele se compara com a menina dos olhos. Então, comumente falando, falando de forma natural, essa menina do olho, falando de forma natural, refere-se à pupila, refere-se à íris dos olhos, que nós temos, que é uma área muito sensível, que é protegida assim de forma natural, por meio das pálpebras aqui dos cílios. Temos movimentos instintivos de acordo às percepções. O olho ele auto se protege, é referente em receptores sensoriais. Então é uma área muito sensível, é uma área autoprotetora. Quando os olhos ele recebe algum tipo de ameaça, um cisco ou algum inseto, então ele não pensa que vai piscar, ele já piscou. Uma dentre tantas defesas naturais que o Senhor concede, ao corpo humano, que o Senhor nos concede. E aqui o salmista, ele pede ao Senhor esse lugar de preferência, ele pede ao Senhor essa proteção, esse cuidado, que o Senhor o proteja como a menina do olho, que o Senhor o guarde debaixo das sombras das tuas asas. E de fato o Senhor nos guarda, e de fato o Senhor nos protege. Mas aqui o salmista, ele pede um cuidado especial. E é isso que nós devemos querer do Senhor, que o Senhor nos abrigue, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde. Ele pediu que o Senhor, o ser dele exigiu essa preferência. E mesmo a gente tendo assim esse autocuidado, com os nossos olhos, de vez em quando entra um cisco, de vez em quando, um inseto, e enquanto esse cisco não sai, incomoda, e o salmista, ele quer que o Senhor se importe com ele de tal forma que o proteja. Que o Senhor guarde ele de tal forma que defenda ele dos seus inimigos. E por mais que nós tenhamos essa autoproteção, defesas naturais, nós somos limitados. Nós temos que requerer do Senhor essa autoproteção, nós temos que pedir do Senhor. E por que nós temos que pedir do Senhor? O Senhor, ele é Deus onipotente, ele é Deus onisciente e onipresente. Ele nos guarda, ele nos protege, mas quando o salmista pede essa proteção, sobrenatural, ele almeja também a presença do Senhor. E nós precisamos pedir essa presença, nós precisamos estar pedindo do Senhor, porque o ser humano, ele é limitado e ele foi criado para ter comunhão. Ele foi criado para ser dependente do Senhor. Guarda-me como a menina do olho. Que Deus se importe com ele de tal forma, que Deus o proteja de tal forma, que Deus se sinta incomodado com as ameaças, com a perseguição contra esse salmista. Que o Senhor o defenda, que o Senhor não permita que as ameaças,
que as afrontas, que os perigos, que as perseguições permaneça contra ele. Então ele pede esse cuidado. Todos nós pedimos proteção ao Senhor. Nas nossas orações, quando nós vamos sair, pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa parentela, nós pedimos para que o Senhor nos guarde. Em Salmo 121 nos fala: não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, é certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. E o Senhor é quem nos guarda de forma sobrenatural. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e contra as potestades. Quando o salmista ele pede essa proteção para que o Senhor proteja daquilo que ele não consegue se proteger, daquilo que ele não consegue ver, daquilo que ele não consegue visualizar, distinguir. Então o Senhor, ele pede essa proteção ao Senhor e o Senhor nos protege. Nós recorremos a Deus e pedindo essa proteção, porque nós somos de fato seres limitados. E nós sabemos que os perigos existem e de fato é Deus quem nos guarda. De fato é Deus quem nos protege. A palavra do Senhor diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Mesmo que nós, na nossa limitação, se autoproteja, nós precisamos dessa proteção sobrenatural de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Satanás, quando foi tentar Jesus no deserto, ele querendo colocar Jesus à prova ali, tentando que Jesus se jogasse. Em Mateus 4, a partir do versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Jesus lhe disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é que essa palavra nos diz? Que o Senhor, ele nos guarda, o Senhor, ele nos protege, mas também precisamos ser prudentes. Aqui Satanás atentou, para que Jesus se orgulhasse do poder que de certo Jesus tem. Mas Jesus tem certeza do que ele era, não precisava provar para Satanás. Por mais que nós tenhamos a proteção de Deus, temos certeza que Deus está conosco, mas precisamos ser prudentes nas nossas ações e nas nossas atitudes, que o nosso ir e vir precisa estar no centro da vontade do Senhor. O próprio Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Por mais que sejamos protegidos, mas temos que ser sóbrios, prudentes e vigilantes. Não fazer aquilo que a nossa carne almeja, mas sermos prudentes, sim, sermos instruídos. Queremos sim que o Senhor, ele nos guarde na nossa entrada, na nossa saída, mas que tenhamos consciência que nós precisamos ser prudentes, que precisamos ser sábios. Não é a todo lugar que o Senhor quer que a gente entre ou quer que a gente vá. Precisamos ter o discernimento. Não é porque Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus acampa os teus anjos ao nosso redor, que nós podemos entrar e sair e ir para qualquer lugar que nós queiramos. Tem que ter uma prudência, como Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que o Senhor também atribui a nós a responsabilidade de sermos prudentes segundo a sua palavra. Isso requer obediência. O Senhor quer que nós sejamos conscientes e buscarmos a sua comunhão, ali a sua presença, para discernir também os caminhos que nós devemos andar. O Senhor quer também que nós tenhamos o cuidado de sermos praticantes e obedientes à sua palavra, assim como um pai que, querendo o bem do seu filho, ele vê onde é que o filho pode entrar, onde o filho sair, onde o filho pode ir. E aquele filho, ele precisa se submeter ao pai.
Então, isso quer dizer que nós precisamos nos submeter à obediência também para que a gente venha ter essa proteção. De fato, o Senhor ele nos guarda daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não sente, daquilo que a gente não discerne. O Senhor nos guarda, mas o Senhor também quer que nós sejamos inteligentes, sóbrios, né? Vigilantes a ponto de discernir a sua vontade. Em 2 Reis 6, a partir do versículo 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou os seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Olha, o rei de Israel recebia ali o recado do profeta Eliseu, que tinha comunhão com Deus, que tinha discernimento, né? Avisando ao rei de Israel os ataques do rei da Síria. Então não é porque o rei de Israel tinha ali o amparo ali de Deus que ele ia enfrentar, não, ele tinha que acatar o aviso, porque o Senhor estava avisando que ali haveria uma armadilha por conta do rei da Síria, e ele obedeceu, ele recebeu livramentos, não foi nenhuma e nem duas. Então, quando nós temos essa comunhão com o Senhor ele nos dá o discernimento de lugares, né, de situações, de decisões e de caminhos que nós precisamos ou não tomar para que tenhamos livramento. Por que que isso acontece? Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a gente tenha comunhão com o Senhor, para que possa a gente discernir também os ambientes espirituais. Eliseu, que era um profeta, né, de Deus, que era chamado também de homem de Deus, ele tinha esse discernimento e avisava ao rei de Israel, dando assim livramento. Que nós continuemos a pedir livramento ao Senhor, que o Senhor nos guarde como a menina do olho e nos esconda debaixo das tuas asas. Mas o Senhor também vai nos pedir que também nos atribuir certos cuidados à sua palavra, obediência à sua palavra, para que a gente tenha essa comunhão, para que a gente tenha essa unidade, para que a gente tenha esse discernimento, não só para nós, mas também para com os outros. Amém? Em nome de Jesus. E Eliseu tinha tal comunhão com Deus que ele sabia o que era que o rei da Síria arquitetava dentro do seu próprio quarto contra o rei de Israel. Amém? Que sejamos totalmente dependentes do Senhor. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Amém? Glória a Deus, é o Senhor que, independente do que a gente faça, Ele nos protege, Ele nos guarda. Mas o Senhor, Ele requer comunhão conosco, né? Nós não temos esse poder de nos auto se proteger. Mas o Senhor, Ele quer que a gente tenha discernimento espiritual, que a gente tenha comunhão, né? Unidade de fato, que Ele possa nos dar discernimento de espírito. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o guarda de Israel. O Senhor não cochila, o Senhor não dorme. Tu és Deus onipotente, onisciente, onipresente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem nos protege, meu Deus, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos perigos escondidos, das setas malignas. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Nós te damos honra, Senhor, te damos glória, te dando louvor, meu Deus, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem lutado, o Senhor, meu Deus, tem guerreado por nós.
Tu és o general de guerra, Senhor. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o rei dos reis. Tu és o único e verdadeiro Deus, o Senhor dos senhores. Bendito é o teu santo nome. Obrigada, Jesus, pelo teu nome, porque sobre todo nome é o teu. Senhor, continua conosco, guardando a nossa vida, Senhor, as nossas casas, nossa parentela, Senhor, a nossa vizinhança. Em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus, amém.